voltar, então lá embaixinho, né? Tudo bem, gente? Som. Aí, eles estão melhor. Isso. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Vamos combinar uma coisa, uma questão aqui da celebração. Nós vamos tocar a celebração desde o começo aqui, o Carlos veio fazer a filmagem, né? A nossa comunidade foi escolhida assim, de certa forma, para a gente fazer a filmagem da celebração inteira, e depois mandamos para os hospitais da saúde do Brasil inteiro. Todo mundo que está no hospital, os doentes, os médicos, os enfermeiros, todo mundo vai ver a nossa celebração, tá bom? Então, para não ser uma coisa longa, que é a adoração da cruz, aí nós vamos fazer assim, olha, bem, quando a gente colocar a cruz aqui na frente, só a equipe vai fazer. Então, a equipe de ministros, né? Os leitores, tá bom? Mais ou menos umas 6, 7 pessoas que vão fazer. Terminou, a gente segue a celebração, depois a comunhão. No fim, a gente reabre o beijo da cruz e todo mundo vai poder ver. Porque no fim a gente já terminou, então não tem problema, vocês podem ficar à vontade, com calma, tá bom? Então só por questão de tempo, para não ser uma filmagem muito longa, tá bem? Vocês vão entender aqui, tá bom? Então seria isso, só isso, nada mais. O restante vocês já provavelmente conhecem a celebração. Obrigado. Seja qual for o seu problema, vai com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui
Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano, concedei-nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes fora narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? A quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca. Foi cordeiro levado ao matador. E ou como ovelha diante dos que a tostiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte, até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá a descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes servidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um
Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve a Cristo, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Senhor. Paixão. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente, o Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, este perguntou: A quem procurais? E eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai-me esse se referir. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o cervo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do cervo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás,
era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiu Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, começou uma encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras do mundo, ensinei sempre na sinagoga no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram e falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma grande bofetada, dizendo: É tu que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, não posta ninguém. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai o vosso dele, e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei de Deus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte por preso. Quereis que eu vos solte o seu rei de Deus? Então começaram a gritar o povo: Barrabás era o bandido. Então Pilatos tomou o flagelo a Jesus. Os soldados teceram uma coroa
Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Eis o vosso rei. Levai a vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se não fosse dada por algum. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o! Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: Que escrevi, está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofás e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ele, ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe:
mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta aí é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a sua escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara com pão de bebida de vinagre e levaram-na na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho que seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassava. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloes. Então tomaram o corpo de Jesus, o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam a sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E um jardim duro novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar. Vocês estiverem estar conosco, participa da sua comunidade, com a falta de família, nesse momento, participa dessas celebrações para a assinatura, neste momento que nós também estamos com toda a igreja e também no final.
Jesus, portanto, fez que o Pascal, essa grande celebração que nós começamos no dia de ontem, vamos ensinar a festa da Páscoa no domingo. Portanto, todo esse caminho de Jesus ontem, recordando a ceia do Senhor, a missão da Eucaristia, do sacerdócio, e hoje a paixão de Nosso Senhor sua morte. Passagem, portanto, da morte para a vida e vivência. Ele passa pela cruz, pelo sofrimento, nos redime de tudo que nos impede e vivemos plenamente. Cristo, Filho de Deus, com seu sangue, nos redime. Por isso nós cantamos, vinde todos adoremos, cantamos a Deus dos santos. Olhemos também as palavras de São Gregório Sodita sobre a cruz de Cristo, ao preciosíssimo nome da cruz. Não mostra apenas uma imagem desse lado que vem de nós, mas aquela árvore de paraíso, mas totalmente bela e magnífica para a vista e para a árvore que não gera morte, mas a vida, não difunde as trevas, mas a luz, que não expulsa do paraíso, mas ele introduz. Portanto, nesta árvore subiu Cristo Jesus, para libertar a vida humana da escravidão do tirano. Se antes pela árvore nós somos mortos, agora pela árvore nós recuperamos a vida. Se antes pela árvore fomos enganados, agora pela árvore preferimos a astúcia da serpente. Sem dúvida, nova e extraordinária mudança. Em vez da morte, nós temos a vida, em lugar da corrupção, a incorrupção. E ao mesmo tempo, nós, profundo silêncio, celebramos o grande mistério de amor eterno de Jesus, a consumação da sua vida, tornando-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hoje, portanto, a igreja não celebra a Eucaristia, no feito, temos como parte essencial da liturgia da paixão, a liturgia da palavra, que estamos celebrando agora, depois a adoração da cruz e a comunhão. Esse mistério da paixão do Senhor tornamos presentes as dores, os martírios, milhares de cristãos, todos ocorridos pela terra inteira, nas quais a paixão de Jesus dará prosseguimento. Convido a primeira leitura do profeta Isaías, a narrativa do quarto trecho do céu sofredor. Revela-se, portanto, o contexto do povo exilado na Babilônia, quando o sofrimento era associado à sua fidelidade. Os exilados, longe da paz por culpa de Deus, fazem experiência de morte, mas também do renascimento para a perspectiva da libertação que o retorno à terra prometida. Assim, isso começa com um anúncio salvífico de esperança. O meu servo terá êxito, vai crescer e subir e levar-se muito. Deus conduz com transformação esse servo inocente e justo, que sofre e oferece a vida para que outros sejam libertos e salvos. O Salmo 30 que nós cantamos expressa também a nossa confiança no Senhor em meias aflições. Só vós sois o meu Deus, eu entrego em vossas mãos o meu destino. O justo, portanto, coloca a sua esperança no Senhor, o apoio seguro para criar o caminho da fidelidade da aliança. São João Evangelista, usando a narrativa da paixão e morte de cruz, à luz da fé pascal, como glorificação da sua obra redentora. E após a entrega confiante nas mãos do Pai, em oração, Jesus se dirige com os discípulos para o jardim das oliveiras. Sua obra salvífica termina no jardim, símbolo onde resgata a vida de todos aqueles que o Pai confia. A soberania de Jesus, portanto, servidor de todos, faz cair por terra se procurar compreender por meio de opressores violentos. Suas palavras e ações manifestam o seu reino que não é desse mundo. Seu messianismo a serviço da justiça e da paz em favor dos povos e excluídos opõe-se a toda forma de dominação e violência. Os que optam pela verdade escutam a voz de Jesus, sua mensagem de libertação. E
Jesus, com sua atuação profética, sua mensagem, denunciou as injustiças e toda forma de violência e opressão. Confrontou as autoridades civis e religiosas, revelando a misericórdia e a compaixão de Deus, restaurando a esperança dos povos, pelo exemplo privado, sem compromisso com a verdade, não tem coragem de salvar a vida de Jesus, apesar de não ver em Jesus nenhuma culpa, conforme o próprio teórico de São João, mas sob a pressão do símbolo judaico, ele entrega o verdadeiro rei Senhor do povo para ser crucificado. Como representante do poder imperial, atribui o título de rei de Deus a Jesus crucificado de forma irônica. Jesus já havia se defendido diante de Pilatos, tentava acusá-lo de ser rei. Lourdes, eu sou rei. Jesus não tinha pretensão de ser rei, estabeleceu uma monarquia. O seu projeto era estabelecer o reinado da justiça, da paz, tão desejado pelo povo amigo do seu reino. Como servo sofredor, Jesus se entrega e não tem a confiança na palavra do Pai, sua verdadeira testemunha, e ele tem um processo injusto que o levou a morrer na humilhante cruz de Deus. Inocente e justo, ele tomou a cruz sobre si. Ele teve o caminho do sofrimento como gesto de extrema solidariedade. A sua morte, enquanto é enrolado os cordeiros para a festa da Páscoa, mostra que ele é o verdadeiro cordeiro pascal, sacrificado pela redenção da humanidade. E depois de beber o cálice, desde o início do seu ministério, ele ficou assim o seu caminho de fidelidade, simbolizando a vontade do Pai. Jesus entrega assim o seu Espírito como dom do amor e impulsiona a comunidade, representada pela cruz, pelas mulheres, pelas discípulas, por sua mãe Maria, por São João, seu discípulo amado. A renascer e encontrar forças para exercer a missão em meio às adversidades. Compreende a sua missão, sua vitória sobre o mundo de injustiça e opressão que ele viveu. O seu lado aberto pela lança jorrou sangue e água, derramando assim pela salvação o sinal da vida nova do Espírito, dom da sua glorificação. José de Arimateia, que era também um grupo de judeus devotos, que é o amigo de Jesus, após a consagração da morte de Jesus, consegue a autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Já podemos fornecer aromas mirra misturada com aloés para a função de unção do corpo de Jesus. O corpo de Cristo é perfumado, envolvido em faixas de linho para a sepultura, segundo o costume judaico. Jesus foi depositado no sepulcro novo no dia da preparação, chamado para série, para a festa da Páscoa, que ocorre no sábado. A leitura dos Hebreus, portanto, que nós ouvimos a segunda leitura, convida-nos a permanecer firmes na fé em Jesus. O Filho de Deus se ofereceu a vida pela nossa salvação, foi ligado a Ele como conosco em tudo excesso do pecado, e tornou-se o sumo sacerdote iminente, capaz de compreender as nossas dores e fraquezas. Embora ele fosse filho, ele apresentou obediência pelo sofrimento. Por meio da sua vida, levando à perfeição sua oferta total de amor. Cristo tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem, segundo a carta aos Hebreus. A salvação eterna que Jesus oferece aos seus seguidores está centrada, portanto, no seu sacerdócio eterno. Portanto, no meio da paixão e da morte, nos comunicou o seu grande amor, o amor maior, aquele que dá a vida pelos amigos, conforme está escrito em João 15,18. Exaltado na cruz, Jesus revela totalmente assim essa plenitude do amor que transforma a morte em vida e salvação. Sua entrega na cruz vai jorrar a vida nova do Espírito, nos leva a testemunhar, portanto, a verdade direta e
e proporciona a construção de um mundo novo, de justiça e fraternidade. Ora, irmãos, Cristo, que nos amou até o extremo da cruz, nos ensina que à medida que amamos o nosso próximo, passamos a morte para a vida. E o seu testemunho de amor, justiça e verdade leva-nos a transformar as situações de egoísmo, violência e morte em vida plena. Sua presença como servo sofredor indica o caminho para entregarmos a vida nas mãos do Pai. Nos momentos de provação, a fim de permanecermos no serviço do amor e da gratuidade. Nosso querido Papa Francisco sublinhou com a cruz de Jesus seu único silêncio nas vítimas da violência, que já não podem evitar, sobretudo, os inocentes e indefesos. Com a cruz, Jesus une as famílias que se encontram em dificuldades e choram, a trágica perda dos seus filhos, como estamos vendo também nas guerras atuais. Com a cruz, Jesus se une a todas as pessoas que sofrem fome. Com a cruz, Jesus está junto de tantas mães e pais que sofrem ver seus filhos vítimas dos paralíticos artificiais como a droga. Com a cruz, Jesus se une a quem é perseguido pela religião com suas ideias, ou simplesmente pela cor da sua pele. Na cruz de Cristo está o sofrimento, o pecado do homem, também o nosso. Ele acolhe tudo nos seus braços abertos, carrega sobre suas costas nossas cruzes e nos diz: coragem, você não leva essa cruz sozinho, eu a levo com você. Eu venci o mundo, vim dar esperança, vim dar vida. Portanto, a cruz de Cristo deixa um bem que ninguém pode nos dar, a certeza do amor fiel que Jesus tem por todos nós. A cruz, portanto, de Cristo nos convida a deixar-nos contagiar por esse amor, ensina-nos sempre o outro com misericórdia e amor, sobretudo a quem sofre, a quem tem necessidade de ajuda, que espera uma palavra, um gesto de amor de nossa parte. A cruz nos convida a sair de nós mesmos para ir ao encontro deles e estender-lhes nossas mãos. Muitos rostos acompanharam Jesus no caminho do Calvário. Pilatos, o Sirineu, Maria, as mulheres. A qual deles você quer se identificar? Quer ser como Pilatos, que não tiver coragem de ir concretamente para salvar a vida de Jesus e lavar as suas mãos? Você é que lava as mãos fingindo e distraindo e olha para o outro lado? Não é como o Sirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz, o madeiro pesado como amigos de homens e mulheres, que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o fim. Com amor e com ternura, Jesus está olhando para cada um de nós, talvez diretamente dizendo: querem me ajudar a carregar a cruz? Portanto, essa cena da mãe do discípulo amado João revela nossa comunidade. É necessário renascer, encontrar o sentido da missão a partir de Jesus consumado na cruz. Assim, os discípulos superavam as dificuldades e tinham como compreender o ministério de Jesus no servo superior. A força da vitória de Cristo sobre a morte, o poder, a violência e toda forma de maldade humana. E velhos discípulos a assumirem essa identidade. Portanto, finalmente, finalizando, vamos através da nossa oração silenciosa, nos próximos momentos, adorar a cruz de Jesus, o ministério da salvação, pois no meio da cruz veio uma vida nova para todos. Cantaremos a antiga, o canto de adoração da cruz expressa na certeza do ano, Senhor, vosso malveio, vossa ressurreição. Nós celebramos, veio a alegria para o mundo, veio para essa cruz, e hoje celebramos. Também como proclama na carta aos Hebreus, aproximamos então, seguros, confiantes, no trono da graça para conseguirmos a misericórdia, para conseguirmos a graça
e o auxílio correndo por tudo e para os caminhos semelhantes a Jesus. E passando pelo batismo de sangue redentor, sejamos homens e mulheres salvos, comprometidos de verdade com a construção do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos agora a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere na palavra e na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre o Papa Leão XIV, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, os conserve são e salvo à frente de sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer sempre em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo Dom Joaquim Giovanni, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por nós, filhos e filhas, tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, nascidos pela fonte do batismo, sejam voltados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos.
pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que, como nosso Deus e Senhor, se dignem reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o vosso rebanho e o vosso filho, que a integridade da fé os laços da caridade, unos que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos, levantemos. Pelos judeus. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e os seus descendentes, escutai bendito as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e, caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhores aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos, levantemos. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero e reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-os encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei as dificuldades deste mundo e seguindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos, levantemos. Pelos governantes. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tens na mão os corações dos seres humanos direitos dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos, levantemos. Por todos os que sofrem. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhamos, levantemos. Nesse momento vamos iniciar o terceiro momento da paixão, chamado também de adorar. Primeiro mais sentido de veneração e adoração da cruz, foi realizada por Maria e o discípulo amado. Eles foram fiéis ao Senhor até o fim. Foi a prova de fidelidade, expressão do grande amor de quem tem a coragem e a força de permanecer de pé diante do sofrimento. Podemos entrar na cruz velada. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o reino da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
para a parte da comunhão nesse momento. Vamos iniciar o quarto momento, onde a paixão é comunhar. A comunhão nos coloca em contato com a presença do Cristo vivo e glorioso. Comunhar no contexto celebrativo dessa Sexta-feira Santa é alimentar-se com a força da vida, para que o sofrimento e a dor não sejam capazes de derrotar a fidelidade que deve estar no coração do discípulo amado. Vamos então conquistar o sacrário traseiro de Jesus, da voz de altar, nos acompanhando então com o canto, o terceiro canto, depois vamos rezar o Pai Nosso. Pedimos a palavra do Salvador, formulada no seu divino ensinamento, ousamos dizer juntos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje sempre a vossa paz. Dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, assim vossos apóstolos deixem mais de paz, na medida dos pecados da nossa fé, comigo a vossa igreja, segundo o vosso dever, para lugar de vossa pessoa, Pai, Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo que vamos receber, nos ficamos para a sua oração, e por vossa bondade seja sustento e remédio para a nossa vida. Amém. Felizes convidados para ser o Senhor, diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver em minha palavra, mas dizer uma palavra e serei salvo. O corpo de Jesus, o sangue de Jesus nos guarda para a vida eterna. Amém.
amigo. E a gente, quando vê passar adiante, às vezes pra chegar nessa igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa, e olhe pela beira das calçadas, e a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, e analfabeto, e vive mendigando subemprego. E a gente, quando vê, diz é uma boa, melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque fizeram dele um rei potente, e quando ele vive com os pobres, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nos vossa santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conceda em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério nos consagremos toda a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Lembrando que o nosso próximo encontro na Igreja da Cruz será amanhã às 19 horas, com a mesa da água, da vela, para todos convidados a voltar e participar, para a gente poder fechar o nosso brilho. Isso, então, antes de nós concluirmos a nossa conclusão, nós agradecemos toda a equipe de celebração, vocês da música, o pessoal dos ministérios aqui, muito obrigado pelos organizadores. Deus continue fortalecendo a versão de todos vocês que vieram rezar conosco. Obrigado de coração. Bom? Hoje a nossa coleta seria para as Terra Santa, digamos assim. Também aquelas igrejas onde os católicos são minoria. A igreja sempre ajuda, manda essa ajuda, né? Então não só para a igreja de Jerusalém, mas também para aquelas igrejas que sofrem violência, onde os cristãos são mortos, né? Assim, depois o Papa sabe como direcionar essa ajuda, né? Então, os lugares santos chamados também. Então, quando a gente beijar o Cristo aqui na frente, podemos deixar nossa ajuda de um lado e do outro, nisso, vamos orientar aí também, tá bom? Eu peço depois da oração que fique 2 ministros aqui para segurar Jesus, facilitando também as pessoas de até aqui na frente. Só um minutinho. Eu errei o horário, gente. Amanhã é 19h30. Essa literatura eu gostaria agora. Estaremos então na nossa intervenção final, mas temos essa ação de bênção.
Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de Cristo, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. A celebração de hoje também será mandada pelo INCA, através do ProSaúde, nos hospitais, ProSaúde em todo o Brasil. As pessoas que estão aqui hoje já sabem desde o início, nós rezamos por vocês, onde também vai essa lista do YouTube, tá bom? Para vocês médicos, enfermeiros, doentes, familiares, dos doentes em várias regiões do país, crianças, jovens, idosos, enfim, adultos, né, que estão internados nos nossos hospitais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado ao seu Carlos, que veio lá de Santo Antônio para fazer a filmagem nossa aqui. Deus abençoe o senhor, tá bom? Também quem fez as fotos, que é daqui da comunidade. Obrigado também a vocês. Vamos então pedir para os ministros tirar desse do altar, como estava antes, dentro do ministro. Alguém pode retirar as velas. Colocaremos no lado justamente para lembrar que Jesus, então, foi colocado no sepulcro, portanto, todo nosso silêncio e despojamento conforme Nossa Senhora também o passou na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Cantemos. Sempre